Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre a distinção entre natureza humana e condição humana. O que a gente está falando quando a gente fala em natureza humana? Olha, a gente já falou em aula anterior sobre aquela questão da distinção entre o ser humano e os animais. Isso, o ser humano na busca pelo sentido, ele faz sempre essa pergunta: o que há em nós, seres humanos, que nos torna singulares em relação a todos os outros seres da natureza, da Terra? Em outras palavras, qual que é a natureza do ser humano? Então, quando a gente faz essa pergunta, está implícita a ideia de que existe necessariamente uma essência humana, que nos distingue dos animais, por exemplo, ou dos vegetais e assim por diante. Então, o que acontece? Quando eu falo em essência humana, é como se eu já tivesse um padrão que eu pudesse encaixar o ser humano. Então, tendo em vista a definição de natureza humana, Aristóteles, que foi um dos primeiros que vai falar um pouquinho sobre isso, ele ressaltou que os seres humanos, eles são seres racionais, porque aquilo que lhes caracteriza e lhes torna singulares, como eu falei na aula anterior, é o fato deles serem dotados de raciocínio lógico, de razão. Então, o homem é um ser de razão, ou um ser racional, um animal racional, não é isso? Se nós somos dotados de uma natureza humana, isso significa que nós já nascemos com ela, concorda? Então, ou seja, é algo que já é um pressuposto para ser humano. Então, o que fazemos ao longo da nossa vida é só transformar as potencialidades que a gente tem em atos. Então, ou seja, a gente já tem potencialidades que a gente vai transformando. Então, observando as pessoas, os filósofos, eles procuravam evidências que poderiam caracterizar a realização dessas potencialidades. Então, para alguns, por exemplo, o ser humano ele distingue dos demais seres pelo fato dele pensar. Eu já falei também numa aula anterior sobre Ernest Cassirer, sobre a questão da linguagem, da questão da linguagem simbólica. Então, também alguns outros vão falar um pouquinho disso. E a razão também, como eu acabei de falar, também é outra coisa que nos caracteriza. Por isso que a gente coloca Homo sapiens. Para os outros, a natureza humana reside nas relações econômicas, por exemplo, os que foram traduzidos como homo econômicos. E há ainda quem afirme que apenas o ser humano pode criar, fabricar e etc., o homo faber. Ou trabalhar, o homo laborans, ou ainda brincar, jogar, o homo ludens. E há alguns também que consideram que não é nenhum deles em particular, mas o conjunto desses aspectos todos. Alguns filósofos, porém, eles não ficaram satisfeitos com nenhuma dessas classificações de natureza humana. Por quê? Porque como é que você pode encaixar o ser humano dentro de um padrão? Então, eles acabaram afirmando que o ser humano ele não é definido por uma característica que seria universal em todos os seres humanos, ou seja, que esteja presente de maneira igual em todos os seres humanos, é apenas como uma potencialidade que vai sendo, aos poucos, ali se transformando em ato. Não é isso. Imagina vocês, que a gente pensasse assim, a gente não poderia ter modificações culturais, por exemplo, E aí você deixaria de ser humano se você mudasse. Então isso aí vai fazer o seguinte, que eles pensem que o ser humano é aquilo que ele faz de si mesmo, nas realizações humanas, no mundo, ou seja, não é a natureza pré-determinada. Esses filósofos, eles tiraram o foco dessa ideia de essência humana e o colocaram na ideia de existência. Eu já falei um pouquinho sobre Jean Paul Sartre, que tem a ver exatamente com isso. Nessa perspectiva, não há nada de universal que defina o ser humano. E nós só podemos compreendê-lo observando como os seres humanos vivem e como se relacionam com os demais indivíduos e com as coisas do mundo. Então, ou seja, eu não posso pensar o ser humano como uma essência pré-determinada, mas alguém que está fabricando a sua essência, ou seja, ele existe primeiro. Segundo esses filósofos, para saber o que faz dos homens e mulheres seres humanos, e não outros seres quaisquer, é mais importante estudar não a essência humana, mas a condição humana do que... Por quê? Se a gente pensa em essência humana, a gente está pensando numa natureza humana. Não, isso aí não é tão importante. Por quê? Porque isso é uma questão biológica. Essa condição refere-se aos fatores históricos, sociais, em que o ser humano vive e, sobretudo, as ações que ele exerce sob essa condição, transformando-a sempre. Na ideia de condição humana, então, não há uma noção determinada de ser humano, como eu disse, mas uma abertura da sua compreensão que está de acordo com a diversidade de nossas ações. Ou seja, eu posso ter atitudes diferentes, culturas diferentes, e eu encaixo tranquilamente na ideia de ser humano. Então, os filósofos que pensam em termos de condição humana, eles vão acabar colocando muito mais ênfase na investigação da existência. Por quê? Porque se a gente colocar ênfase na essência, você acaba tendo uma análise discriminatória também,
Porque a existência é nela que nós podemos conhecer o ser humano de uma forma mais profunda. Uma das filósofas que vai falar um pouquinho sobre isso é a filósofa Hannah Arendt. Eu já falei sobre ela quando eu falei sobre totalitarismo, né? Mas aqui a gente vai pensar uma outra perspectiva que ela vai pensar. A filósofa Hannah Arendt, ela compreende essa condição humana como o exercício do que ela denomina uma vida ativa, né? Ela chama vita activa, né? em latim, que se desdobra nas 3 atividades humanas fundamentais. Ela vai falar que é o trabalho, a obra e a ação. O trabalho é a atividade do corpo humano em seu aspecto biológico. A obra seria a atividade da existência, que consiste em transformar a natureza e criar a cultura. Olha, já vem aí a distinção. E a ação é a atividade política, aquilo que os indivíduos realizam entre si. A cada uma dessas atividades corresponde, então, uma condição humana. Ao trabalho corresponde a própria vida, pois ela é a condição para a realização de todas as atividades. A obra corresponde à mundanidade, na medida em que os seres humanos eles vão criando o mundo através da cultura. Né? Inclusive, é o mundo que vai possibilitar a obra. Né? E a ação, por fim, ela corresponde à pluralidade. Por que pluralidade? Porque é ela a condição para que a política possa ser feita por todas as pessoas. A condição humana, então, é aquilo que nos permite que, exercendo uma vida ativa, nos caracterize como humanos de fato, que a gente seja humanos de fato. Só que ela vai ressaltar uma coisa interessante, é o seguinte, olha, essa noção, ela não explica, né? Olha que interessante, ela não explica, ela não define o que a gente é. Por quê? Porque ela apenas nos condiciona, ela nos dá um horizonte. Porque imagine, se você definir, você cai de novo naquela ideia de essência. Então não, ela só vai dar um horizonte no qual a gente vai mirar para construir a nossa vida. Ela não vai nos determinar de maneira absoluta, porque essa determinação, inclusive, iria contra a nossa liberdade. Né? Então, a natureza humana, ela só poderia ser conhecida do ponto de vista de uma divindade, de um ser que estivesse acima dos humanos. Já as condições humanas, elas podem ser conhecidas dando aos seres humanos o referencial dentro do qual eles podem se mover e criar. Ou seja, eu posso chegar de diferentes maneiras a um determinado objetivo. Posso, inclusive, ser de uma mesma família, por exemplo, e ter opções diferentes das pessoas da minha família. Né? Na obra Condição Humana, ela vai falar um pouquinho sobre isso de uma maneira bem peculiar. Olha o que ela vai falar. Para evitarmos erros de interpretação, a condição humana não é o mesmo que natureza humana. E a soma total das atividades e capacidades humanas que correspondem à condição humana não constitui algo que se assemelhe à natureza humana. Pois, nem aquelas que discutimos nesse livro, nem as que deixamos de mencionar, como o pensamento e a razão, e nem mesmo a mais meticulosa enumeração de todas elas, constituem características essenciais da existência humana, no sentido de que, sem elas, essa existência deixaria de ser humana. Então, ela vai falar isso numa obra chamada A Condição Humana, né, que ela foi publicada pela editora Forense Universitária em 2010. É interessante nessa obra porque ela vai tentar escapar daquela ideia da essência do ser humano, mas ao mesmo tempo, ao trazer essa ideia de condição humana, ela vai tentar trazer a ideia de condição humana, mas não como um limite que vai determinar completamente a ação humana, porque também, senão, o que acontece? Se a gente pensa só em determinações, o ser humano não é livre e acaba ele sendo simplesmente um joguete do destino, e aí você acaba perdendo muito dessa reflexão filosófica, né? Inclusive a sua responsabilidade perante o mundo. Então é interessante, é um dos aspectos que ela coloca. Outro filósofo muito interessante que vai falar um pouquinho sobre essa, não a distinção, mas vamos dizer a relação, né, entre essa visão de ideia de natureza humana e condição humana é Karl Marx, no século XIX. Ele vai integrar as duas visões. A leitura do texto dele, dos manuscritos econômico-filosóficos, né, ele vai ensinar para a gente que, para compreender o ser humano, é necessário a gente investigar ambas perspectivas, tanto a ideia de natureza humana quanto a ideia de condição humana. Só que cada uma delas, a gente não pode tomar de forma isolada. Né? Por quê? Porque se a gente toma de forma isolada, segundo Karl Marx, a gente não vai conhecer melhor o ser humano. Então, na obra dele, ele vai dar um novo sentido a essas expressões. Como que ele vai entender natureza humana?
Olha, natureza humana, ele vai entender como aquilo propriamente humano, que é identificável em cada indivíduo. Então, ele vai levar em consideração o quê? Os aspectos biológicos, os aspectos anatômicos, fisiológicos, psicológicos e vai afirmar que eles vão se expressar no aspecto material da vida. Para Marx, o ser humano, ao trabalhar e transformar a natureza, também se modifica. E é por isso que, segundo Marx, é o trabalho que faz com que o ser humano seja propriamente humano. Então, é aquilo que vai distinguir o ser humano dos outros animais, segundo Marx, seria exatamente o fato dele trabalhar, dele transformar a natureza, né? Em outras palavras, para Marx, os seres humanos eles produzem a si mesmos por meio do trabalho. O trabalho, portanto, é uma fonte da humanidade, de humanização. Agora, como que ele entende a ideia de condição humana? Olha, por condição humana, no texto de Marx, ele vai entender que seria a situação concreta vivida pelos homens e mulheres. E também as características que eles vão assumindo em cada momento histórico. Então, é a situação concreta. Então, um exemplo é a sociedade capitalista, né? Na sociedade capitalista do século XIX, que é a época de Marx, muita gente tem uma análise anacrônica quando lê Marx, né? Pensa no capitalismo do nosso século, pensa nas coisas... A gente tem que pensar, quando lê Marx, você tem que confrontar com a sua época. Marx afirmava que a condição humana era a alienação do processo do trabalho, ou do trabalho alienado. Marx, ele denominava o trabalho alienado aquele que acontece no capitalismo industrial, em que, devido à divisão de funções entre os trabalhadores, né, qual que é a divisão que a gente viu sobre o Taylorismo, Fordismo, etc., né? Cada trabalhador não conhece o processo geral do trabalho, ele não vê o fruto do seu trabalho, né? Ele pega ali, vai partes do trabalho, vai construir o carro, ele vai mexendo, vai só apertando um parafuso ali. Né? Charlie Chaplin tem um filme em tempos modernos que fala muito disso, né? Ele não tem condição de compreender como que a atividade que ele realiza se encaixa no processo de produção. O outro aspecto seria que aquilo que o trabalhador produz não pertence a ele, mas ao dono da fábrica. Então, esse aspecto é essencial, porque revela o fundamento da alienação. Alieno é outro, ou seja, eu estou deixando de ser eu mesmo naquele momento ali, eu não tenho posse do produto final da minha produção, né? Então, existe uma apropriação privada da produção da riqueza humana por parte do capitalista e até mesmo do processo de produção. O trabalhador ele perde a sua humanidade no processo do trabalho, por quê? Porque ele coloca parte da sua vida naquilo que produz e que não pertence a ele. Imagina, ele está ali apertando porca ali, ele perde ali 8, 10 horas por dia apertando porca, parafuso ali, mas aquilo, tudo que ele produz ele não pertence a ele. Ele próprio, desse modo, acaba sendo transformado em objeto, em uma coisa. Né? Como é bem emblemática aquele filme, por isso que o Charlie Chaplin ele vai parar no meio das engrenagens. Né? E a sua obra na maturidade, Marx, chamada Capital, Marx ele vai denominar esse processo de reificação, que significa coisificação, de res, né? Res, né? Coisa. Então, reificação seria isso, coisificação, o ser humano se torna uma coisa. O trabalho passa a ser, então, um processo de coisificação do trabalhador. Porque o ser humano, ele perde a possibilidade de ser criativo e deixa de ser um processo de transformação da natureza e construção do humano. E acaba se convertendo só num processo mecânico, repetitivo. Né? O trabalho já não é aquilo que faz o ser humano plenamente humano, né? Mas vai acabar tornando o ser humano um animal como qualquer outro, ou até pior, né? Como uma máquina, né? Uma engrenagem dessa máquina. Segundo Marx, se a própria humanidade produziu a desumanizante condição humana do capitalismo, então os próprios seres humanos devem transformar essa condição. Né? De que forma? Superando o trabalho alienado. A ideia de natureza humana e condição humana, agora a meu ver, é interessante por quê? Porque a natureza humana ela acabou justificando, inclusive no século XX, né, os excessos dos estados totalitários, por exemplo. Né? E, inclusive, com a ideia de você ter uma raça que seria eleita e etc., né, como um ser humano perfeito. Então, se você tivesse uma natureza humana, você poderia encaixá-lo em determinado molde. Não é isso? Isso é um erro. Agora, a ideia de condição humana, inclusive da forma como Hannah Arendt pensa, como Jean Paul Sartre pensa, né, seria interessante para a gente pensar como que o ser humano, dentro desses limites de possibilidade, ele pode construir a sua vida, né, pode transformar a sociedade e ele pode direcionar o seu sentido de ser homem. Então, eu espero que tenha sido claro.
Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, e até mesmo se alguém quiser ampliar o debate em algum aspecto do vídeo, fique à vontade, desde que seja relacionado ao conteúdo do vídeo. Até a próxima aula.